Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É com grande satisfação que eu retorno aqui, né? Professora Joenice Diniz, ok? Estamos aqui na nossa segunda teleaula na disciplina de Noções de Atuária, tá? Essa teleaula de número 2, nós vamos falar sobre a atuação do profissional atuário. Aula passada, nós demos aí os conceitos básicos, iniciais, fizemos toda aquela parte introdutória, resolvendo todas as nossas SPs. Nessa aula, nós vamos falar um pouquinho mais, só que agora nós vamos direcionar aqueles conceitos, digamos assim, para esse campo de atuação do atuário, né? Como é que funciona, quais são as principais atividades, funções, logicamente, sempre desenvolvendo as SPs e revendo aí todos os conceitos, só com visões aí um pouquinho diferentes, ok? Então, como um resumo da nossa aula, eu vou apresentar para vocês, nós estudaremos aqui a unidade de ensino de número 2 do nosso livro, né? Qual é a competência desta unidade de ensino? Então, nós vamos falar, além da questão da área de atuação do atuário, nós vamos falar de capitalização mais um pouco, lembrando que nós já demos os conceitos iniciais já na teleaula passada, né? Falaremos um pouco de solvência de empresas, de riscos, das análises de riscos financeiros e também das reservas financeiras. Inclusive, a nossa última SP, ela vai falar bastante sobre isso, vai fazer a gente repensar, fazer algum cálculo em relação, ok? O que nós traremos também? Vamos falar um pouquinho da grade curricular acadêmica, do campo de atuação do atuário, como é aí o mercado de trabalho, ok? E o atuário no Brasil e no mundo. Falaremos também sobre riscos securitários, a importância do risco securitário, a classificação desses riscos e o impacto do risco securitário. Então, resumindo, pessoal, tá? O que nós veremos nessa nossa teleaula de número 2? Nós vamos estudar os conceitos da presença do atuário, em especial no segmento de capitalização, solvência de empresas de riscos, análise de riscos financeiros e também sobre as reservas financeiras. Quais são as palavras-chave dessa nossa aula? Solvência, capitalização, reservas, sinistro, risco, mercado e cobertura, ok? Título da nossa teleaula, atuação do profissional atuário. Teleaula de número 2, ok? Então vamos lá. E vocês estão preparados para dar continuidade nos seus estudos em ciências atuariais? O que vocês me dizem? Então, quando nós concluirmos esta aula, vocês terão conhecido o conceito da presença do atuário, tá? Em especial no segmento de capitalização, solvência de empresas de riscos, análise de riscos financeiros e reservas financeiras. Veja bem, pessoal, já na teleaula passada a gente falou um pouquinho sobre o surgimento da atuária, né? 150 anos na Inglaterra e na Holanda, aí tem a história lá das caravelas, dos camelos, nós já falamos um pouco dos seguros existentes, da importância do atuário, né, dentro, principalmente em relação a esses cálculos. O quanto o atuário ele tem que ser um bom profissional efetivamente, o quanto ele tem que gostar de matemática, o quanto ele vai trabalhar com estatística, porque não tem como correr. E falamos das principais palavras-chave, dentre as especificações que nós fizemos em relação a seguros, né? Já na capitalização nós já tínhamos falado alguma coisa, nas outras SPs da primeira aula, né, fizemos um cálculo de um seguro de transporte, falamos da questão dos riscos, etc. E aqui nós vamos focar um pouquinho mais, ou seja, cada SP nós trabalhamos mais conceitos,
e os mesmos conceitos também, porém de forma mais agregada. Então, essa aula, com certeza, nós vamos aprender muito mais, porque nós já temos todo o conceito inicial, né? Nós já fizemos uma teleaula, vocês já estão aí com 2 unidades do livro que vocês leram, ou seja, vocês já têm metade do livro lido. Tem a questão das participações, né? Participação no fórum, participação na aula-atividade. Inclusive, a nossa aula-atividade, ela tem um número de questões, digamos assim, reduzido. Não são muitas questões. E, às vezes, tem Paulo que fala assim, não pode colocar mais questões? Gente, se vocês, essa ideia até das questões reduzidas, elas são mais para que despertem o assunto, entendeu? Nós estamos pegando toda a unidade número 2, despertando aí alguns questionamentos para que vocês tenham um tempo efetivamente de discutir sobre toda a unidade, de rever todos os exercícios, se não todos, mas de repente os que vocês tiveram algum tipo de dificuldade, exercícios que talvez vocês tenham ficado com alguma apreensão, olha, é isso mesmo, o que você achou? Eu fiz o cálculo assim. Inclusive, a aula passada eu falei para vocês da importância de vocês fazerem a questão dos cálculos de seguro, né? E depois refazerem, mudando o questionário, mudando o risco, mudando a cidade, mudando a idade, né, do segurado, mudando os valores segurados, dentre outras coisas, para que vocês possam verificar as reais diferenças aí desses cálculos atuariais, né? Do quanto, às vezes, uma pergunta vai mudar em muito, às vezes 20%, 30% do cálculo atuarial, né? A questão do risco, das probabilidades, das possibilidades que podem acontecer. Beleza, então? Outra coisa que eu queria aí conversar mais uma vez com vocês, a aula passada a gente falou sobre o nosso desafio profissional, desafio 3, né? Sobre o portfólio em grupo, esse desafio 3 que vocês aí estavam com uma certa dificuldade em relação ao cálculo de seguro e eu falei o que para vocês? Façam o cálculo de um empréstimo com e sem seguro e está tudo resolvido. Então eu queria saber o seguinte, tá? Caso alguém ainda não tenha feito ou ainda tenha ficado alguma dúvida, por favor, mandem os questionamentos de vocês. Não só disso, mas também se vocês tiverem algum questionamento em relação às nossas atividades, em relação ao que a gente vai estar falando aqui, vocês mandem, porque lá no finalzinho, lembra, a gente vai dar uma paradinha, nós vamos conversar um pouquinho mais com vocês, fazendo toda essa passagem em relação a dúvidas, aos desenvolvimentos da aula-atividade, desenvolvimento da nossa teleaula e desenvolvimento, inclusive, para a próxima teleaula, tá? A participação no fórum por parte de vocês é importantíssima. Por quê? Porque lá a gente solta mais um assunto, porque lá vocês têm a possibilidade de estar debatendo com todos os alunos, né, do curso. Enfim, o ganho sempre é muito bom. Beleza? Vamos continuar então. Vamos lá. Gente, basicamente nessa aula nós vamos estudar a presença do atuário, a profissão do atuário e também os riscos securitários, ok? Ao final dessa unidade você entregará um produto, elaborando um perfil para um seguro de automóvel. Lembra? Perfil que nós falamos na teleaula passada, nós não entramos especificamente no assunto do perfil, a ideia era fazer o cálculo do seguro, avaliando, sim, a primeira parte do seguro, que é o valor, lembra da carreta? O valor da carreta, qual era o trajeto que ele ia percorrer, enfim. E lá nós falamos assim, olha, responda o questionário, faça análise de perfil. Aqui a gente vai detalhar o que? A análise de perfil, já lembrando, né, trazendo todo aquele conhecimento que nós tivemos já na aula anterior. Ok? Então, vamos lá, pessoal. O que é necessário para que a gente desenvolva essa aula? A gente fala, né? Sempre conhecimentos conceituais
básicos, esses conceitos básicos que vocês têm, que vocês aprenderam aí, que vocês têm já do dia a dia de vocês, da atividade profissional, da vida de vocês, enfim, e esse que a gente vai aprendendo e desenvolvendo, né, com um perfil diferente, digamos assim, com um olhar diferente em cada SP que a gente passa, beleza? Pensando na aula, qual será então a nossa situação geradora de aprendizagem? Olha só, Miguel, hoje vai ser o Miguel, aula passada era a Mariana, aqui vai ser o Miguel. O Miguel, ele é atuário da renomada empresa JW Seguradora SA. E ele vai receber a visita de quem? Olha de quem que ele vai receber a visita. Do presidente que vem da Suíça, onde fica a matriz. Então, a matriz é na Suíça. O nobre presidente, ele quer conhecer o quê? As prerrogativas do atuário. Você trabalha diretamente com o Miguel e vai providenciar o relatório. Olha a responsa. Sendo assim, deverá analisar as reservas financeiras para pagamento de sinistros avisados da carteira de seguros de vida. Gente, olha só, você vai ter que analisar as reservas financeiras, ok? Atualmente, a seguradora aponta uma reserva de sinistros de quanto? R$14.650.000, referente a quê? A 450 sinistros que estão pendentes. Isso aqui não é legal, ok? O custo médio histórico de sinistro estimado está em 25 mil. No seu relatório, você precisa apontar o quê? Subsídios para redução da reserva. Você vai ter que falar isso para nada mais, nada menos que quem? Que o diretor da empresa que está vindo lá da Suíça. Presidente, né? Então, você apurou uma série de informações na área de sinistro, pois esse departamento que efetua a abertura do processo é ele que indica o valor da reserva e controla até o seu encerramento. Agora, você precisa preparar um relatório consistente, detalhe, né? Com fundamentos sobre a presença do atuário. É importante que você faça um roteiro abordando a capitalização, a solvência de empresas de riscos e análise de riscos financeiros e reservas financeiras. Como uma sugestão, extraia informações dos seus colegas de empresa que tenham experiência, inclusive dos que já atenderam executivos do estrangeiro. Gente, aqui não é só a questão de você fazer um relatório. Então, logicamente, que a parte do relatório ela é importantíssima. Como é que você vai apresentar alguma coisa para o presidente que de repente você não tem todos os dados? E pensando, se posicionando. Então, essa questão aqui no final que fala, né? Olha, pegue sugestões com os seus colegas que já tiveram a mesma experiência. Né? Olha, em outras situações, será que esse presidente já veio? Vieram outras pessoas? Como foi o contato? Contato direto, não teve? Ele senta com você e quer uma reunião? Porque você precisa se preparar para o todo, ok? Não adianta ir para uma reunião dessa, não adianta pensar em uma apresentação sem que você esteja totalmente seguro daquilo que você vai estar falando. E outra, sem que você tenha o mínimo de dados dos quais ele possa efetivamente lhe perguntar. Na verdade, é o contrário, né? A gente costuma trazer mais informações do que precisa e você marca ali o que você precisa falar. Por quê? Porque você tem que estar garantido, vamos dizer assim, né? Você tem que estar subsidiado de uma série de informações, porque dependendo do que ele vai te perguntar, não era aquilo que você tinha que fazer, mas você já sabe. Né? Você se antecipou. E a ideia é exatamente essa, você se antecipar às perguntas do presidente. É fácil? Não é fácil, ok? Mas tem que se preparar e tem como fazer isso, beleza? Aguardo vocês então na nossa primeira SP. Olá,
Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Preparados, então? Então, vamos lá para a nossa primeira SP1. Olha só, Miguel, a gente já falou um pouquinho do Miguel, né? Ele é atuário da renomada empresa JW Seguradora SA. Vai receber a visita de quem? Nada mais, nada menos, o presidente que vem lá da Suíça, onde fica a matriz. O nobre presidente, ele quer conhecer as prerrogativas do atuário. Você trabalha diretamente com o Miguel e vai providenciar esse relatório. Sendo assim, deverá analisar as reservas financeiras para pagamento de sinistros avisados da carteira de seguros de vida. O que seriam, gente, já vamos parar aqui um pouquinho, esses sinistros avisados, né? Seriam esses sinistros já reconhecidos, digamos assim, pela seguradora, ou seja, alguém já solicitou, né? Já disse, olha, existe um sinistro. Então, em seguros, quando ocorre efetivamente o dano, vamos dizer assim, a gente chama de sinistro. Seguros de vida, a pessoa faleceu, olha, houve o sinistro. Ninguém fala, houve uma morte, eu quero receber. Já teve o sinistro. Então, aqui são de pessoas, efetivamente, que já tiveram essa situação de sinistro, estão solicitando aí o reembolso do seu seguro, ok? Atualmente, a seguradora aponta uma reserva de sinistros de 14.650.000, referente a quê? A 450 sinistros pendentes. Então, nós temos um custo médio histórico de sinistro estimado de 25 mil. Veja, nós temos um custo médio histórico. Não estou falando que esse 14.650 dividido por 450 sinistros vai dar esses 25. Essa conta nós teremos que fazer. Mas eu estou dizendo que o nosso custo médio histórico é de 25 mil, ok? No seu relatório, você precisa apontar subsídios para quê? Para essa redução da reserva. Como você vai fazer isso? Veja, só essa informação aqui, da média de 25 mil, do valor da reserva total e da quantidade de sinistros, já te dá um pouquinho de subsídio, né? Pelo menos para você já fazer alguns cálculos, ver se você está no custo médio, se você não está, se você está acima, se você está abaixo, para você já se encher de informações aí para poder desenvolver esse relatório. Então, vamos para algumas dicas de como fazer isso. Então, primeiramente, você deverá apurar o quê? Se há algum processo de sinistro fora da curva, ou seja, algum processo com valores elevados. Gente, o que seria um processo fora da curva? Isso é analisado muito em seguradoras. Então, quando a gente fala custo médio, né? Nós falamos ali custo médio de 25 mil, com certeza é feita uma projeção. A seguradora ela faz uma projeção e avalia qual é o seu custo médio. Eu costumo comparar isso daqui com aquela curva para os pais e mães aí, né? A curva que você tem do seu filho. Quando o seu filho nasce, você, com o peso e a altura dele, existe um gráfico, uma tabela,
que mostra em que curva o seu filho está. Por exemplo, a criança nasceu pequena. Às vezes ela pode, são filhos de pais pequenos, enfim, ela pode ser uma criança abaixo da média, mas dentro da média dela, entendeu? Então é importante saber qual é a sua média e você seguir aquela média, tá sempre avaliando, porque se a sua média cai ou se a sua média sobe, para você poder entender o que aconteceu. Então, o que está valendo ali não é, principalmente aqui na questão de seguro, não é a média do mercado. A média do mercado pode ser depois utilizada como parâmetro, sim, né? Olha, nós estamos acima da média, estamos abaixo da média, o que nós vamos fazer para nos enquadrar? Ok, é uma situação, tá? Mas é importante analisar a sua curva. Então, de acordo com a curva aqui, eles tinham uma média de 25 mil por sinistro, tá? Por isso que eles teriam que ter mais ou menos assim, digamos assim, uma reserva para cada sinistro de 25 mil. Claro que isso não significa que todo sinistro que for pago vai ser de 25 mil. Se é uma média, nós temos seguros abaixo, temos seguros acima, temos seguros que são recusados. Professora, já viu seguros recusados? Já vi. Por exemplo, em caso de doença pré-existente. A pessoa, foi uma senhora, ela tinha feito um seguro de vida, na verdade, e eu que analisei o processo, eu acredito assim, não teve má fé da senhora, não teve não. Ela tinha, na época, já uma tosse e fazia um tratamento com um médico especialista em pulmão, não me lembro o nome agora, tá? Mas ela fazia, ela tinha um problema. E depois ela desenvolveu um enfisema pulmonar. Só que antes ela tinha contratado o seguro. A seguradora rejeitou, dizendo que ela tinha, que era uma doença pré-existente. Ah, ela tinha o problema no pulmão? Ela tinha. Mas não era um enfisema pulmonar, né? Que tipo de tratamento ela fazia? Uma vez por ano, cada 6 meses, enfim. A seguradora negou. E ela morreu, gente, depois, acho que foram 9 anos depois, né? No óbito, disse que foi de enfisema pulmonar. E aí a seguradora, com base nos laudos do médico, enfim, tá? A seguradora, ela pegou e negou. Simples e unicamente, ela negou o seguro. Falou que não ia pagar porque, tipo, tinha má fé. A família entrou em contato com a seguradora, na verdade, não teve conversa e eles tiveram que entrar na justiça. E vou falar mais para vocês, todos os casos que eu vi, sem exceção, de famílias que entraram na justiça porque a seguradora ou pagou um valor menor, ou disse que aquele valor não era justo, ou nesse caso aí, por exemplo, de doença pré-existente, todas ganharam, porque existe também juridicamente, né, legal, o seguinte, independente do que a pessoa escreveu, tem a seguradora é que tem que comprovar aquilo, entendeu? Então, mesmo que a pessoa, lógico que eles não falam assim, mas vamos supor, se a pessoa disse que não tinha nenhuma doença e tomava um remedinho lá para pressão, ok? Não importa. Quem tem que ir atrás disso é quem faz a contratação, no caso, né? Quem vende o seguro, a família, porque eles querem dizer o seguinte, que a família, ela não pode ser lesada por conta disso. Mas, assim, nunca vi casos também, assim, horríveis, digamos assim, de pessoas que fizeram de sacanagem mesmo, sabe? Ai, não, eu fiz, foi uma sacanagem. Não vi casos assim que você fala assim, nossa, sabia que ia morrer e fez o seguro. Não, eu acho que de má fé, assim, exatamente não. Mas tem esses impasses, é um processo burocrático, né? A documentação é extensa. Quando a pessoa morre, por exemplo, de uma doença assim, enfisema pulmonar, aí eles pedem relatório dos últimos 3 anos, relatório médico, relatório não sei o que lá, últimos exames, prontuário, enfim,
Se a pessoa leva a documentação, porque o chato, eu entendo aí como quem está requerendo o seguro, é conseguir levar toda essa documentação de uma vez, né? Porque ela demanda tempo, às vezes demanda, a maioria tem que ir no médico 1, 2 vezes, o médico do falecido, enfim, para trazer essas informações, para pegar esses relatórios, mas paga-se, essa é a verdade. Então, essa questão aqui que o Miguel vai ter que fazer, né, de levantar esse relatório, de analisar essa média da empresa e daí de tentar subsidiar um valor menor para essa média, é também um trabalho complexo. Ele vai ter que ir atrás de dados, seria interessante, inclusive, ele fazer um comparativo de mercado, né? No mercado, buscar isso no mercado, qual é a reserva que está sendo praticada, enfim. Vamos lá, continuando. Então, depois, pessoal, quando vocês analisarem aí o que está fora da curva, ou seja, acima daquele valor médio, tá? Depois vocês precisam preparar um relatório consistente, com fundamento sobre o quê? Sobre a presença do atuário. E aí sim, fazer um roteiro. Já fizemos roteiro ano passado, vamos continuar aqui com a ideia de roteiro, que ela é bem bacana, abordando o quê? A capitalização, a solvência de empresas de riscos e análise de riscos financeiros e reservas financeiras. Esse roteiro que aborda a capitalização, na verdade, ele vem complementar essa parte de seguro, né? O seguro de vida, vou até falar o porquê. O seguro de vida, ele é o que dá a maior rentabilidade para qualquer seguradora, de todos os seguros aí pré-existentes. Seguro residencial, até eu estava falando com uma pessoa da seguradora semana passada, foi o seguinte, que eles têm o seguro residencial, mas não é o que dá retorno, mesmo porque o seguro residencial, ele tem bastante benefício, né? Ele tem bastante auxílios que a gente chama, né? Eu tenho um seguro residencial, por exemplo, que eu sei que no meu seguro residencial ou eu empato ou eu dou prejuízo para a seguradora, pensando que não é nem na utilização, mas eu utilizo todos os benefícios possíveis. Eu tenho que ver a calha, porque tem esse serviço, que o cara vai fazer limpeza de calha. Eu não perco tempo, eu ligo para ele, ele vem. Lava a caixa d'água 2 vezes por ano, né? 2 caixas d'água. Eu peço 2 dedetizações. É para trocar uma tomada que está estragada, eu peço. É para arrumar um retentorzinho de uma hidro, eu peço, né? De uma hidra, eu peço. Enfim, eu realmente utilizo. Então, o seguro para mim, limpeza de caixa de gordura, etc. O seguro para mim, residencial, vale muito a pena. E não é para mim não, tá? Eu diria que para a maioria. É o tipo de risco pelo valor que você paga que você não deve realmente correr não, tá? Não vale a pena correr o risco pelo valor que você paga do seguro residencial. Então, a base, né, para qualquer empresa securitária que vende empresa de seguros, realmente é o seguro de vida, porque o risco da morte aí, né? Mesmo esses valores que vocês viram aí, 14.650.000, professora. Gente, de 450 sinistros. Para você ter 450 sinistros, quantas pessoas estão pagando ali o seguro de vida? Então, você vê que tem gente que paga seguro de vida 20 anos, 30 anos. Eu vejo gente que paga seguro de vida há mais de 30 anos, aí agora que chega perto dos 70, eles querem cancelar, porque eles pagam por mês em torno aí de R$600 por mês, que é uma parcela alta. E aí, às vezes, eles falam, nossa, mas paguei o seguro 30 e poucos anos e agora eu vou parar? Pois é, porque comparado ao valor que era antes, agora o valor é bem mais alto por conta do quê? Do risco. Se você não morreu em 30 e poucos anos, a tua possibilidade de morrer agora nos próximos 10, digamos assim, é muito maior. E tem muita gente que para, infelizmente, para. E aí todo aquele valor que foi pago ficou para a seguradora, né? Só aumentou o fundo dela, mas por quê? Porque ela estava trabalhando com risco. Professora, já viu gente que fez seguro e morreu cedo? Vi. Tem 2 ali, um com 29 anos, outro com 34 e pior, né? Morreu esse de 34, morreu ele e a esposa
em um acidente de carro. Então, ficou lá para os pais, na verdade, né? Os pais dela e os pais dele que estão vivos. Mas, assim, de cada 10 sinistros que eu pego, digamos assim, vou até falar mais, né? De cada 20 sinistros, um tem entre 30 e 40 anos e é sempre, na maioria dos casos, uma fatalidade dessa, ou alguém que teve um câncer, alguma coisa assim. E no diagnóstico de câncer, a maioria dos seguros deixa você adiantar um valor. Então, o seguro, digamos assim, não é de tudo perdido, você ainda utiliza esse seguro. Então, por que que depois ele vai montar um relatório falando das capitalizações, etc.? Porque para poder subsidiar, olha, nós estamos com uma média de sinistros de tanto, mas nós também temos, né? Tanto de capitalização, tanto disso, tanto daquele, nosso portfólio é assim, assim, assado. Por quê? Esses outros produtos, apesar de eles não darem muita rentabilidade, mas a ideia é de que eles custeiem, né, essas despesas do dia a dia, essas despesas corriqueiras, é eles que dão, digamos assim, o fôlego aí para a seguradora trabalhar mais tranquila, entendeu? A seguradora que consegue pagar todos as suas dívidas, vamos dizer assim, né? Seu custo operacional, muito melhor falando, né? Com esses outros seguros, ela está muito líquida, com certeza, tá? Então, vamos lá. Capitalização. Então, nós vamos falar que a capitalização, ela possui 4 modalidades. Nós temos a tradicional. Qual que é a tradicional? É aquela que permite o acúmulo de reserva financeira por meio de pagamentos periódicos ou únicos, né? Você paga de uma vez só, já expliquei isso aula passada, ou você paga todo mês um valor por um prazo determinado, onde no final do prazo é devolvido 100% do valor acumulado, ok? Mais uma pequena correção. Lembra o exemplo que eu dei? Que de R$1.000 você receberia, por exemplo, R$1.012, R$1.014. Porém, você está concorrendo a sorteios em dinheiro, desde que esteja com a parcela em dia. Geralmente se coloca débito automático, tá? Capitalização popular. Gente, essa tradicional é a mais comum, com certeza. A popular, foco principal é a participação em sorteios, sem a obrigação da devolução dos valores pagos pelo cliente. Dificilmente você vai ver uma dessa daí, tá? Incentivo, contratada por empresas de vários segmentos que autorizam a aquisição de séries inteiras de títulos e a utilização de sorteios para o quê? Para atrair, conquistar ou fidelizar clientes em ações promocionais. Então, eu compro uma carteira toda de clientes, vou pagar bem mais barato e vou dizer assim, olha, para cada cliente que comprar acima de tantos mil, ele vai ganhar um título de capitalização que vai concorrer a sorteios assim, assim, assado. Se eu não me engano, as casas pernambucanas tinham isso. Eu tenho uma tia que ela ganhou R$5.000 num negócio desse. Pagou na compra lá, ela pagou R$1,99 a mais e estava concorrendo a sorteios e ganhou sorteios. Ganhou, né? Foi sorteada e ganhou o valor lá de R$5.000. Foi R$99, não, foi R$9,99, tá? E tem a compra programada. Esse é o 4º tipo de capitalização, que tem a finalidade de acumulação mensal vinculada à aquisição de bens duráveis com sorteio de prêmios. Então, você não recebe o dinheiro de volta, mas você tem os bens duráveis. Isso aqui é aquele do Silvio Santos, né? Quando começou aquele carnê do baú, era uma conta programada. Você pagava o carnezinho, você concorria a sorteios e no final você ia lá e poderia retirar aquele valor em prêmios que tinha as lojas do baú da felicidade. Não sei se vocês se lembram disso, mas eu me lembro, ok? Tá bom, falamos da capitalização, agora vamos falar aí da solvência de empresas de risco. Olha só, a solvência é a capacidade de uma empresa seguradora no quê? Em honrar os seus compromissos futuros, ok? A indicação da solvência equivale a determinar o quanto do PLA
a seguradora deve dispor, somado aos valores representados das provisões técnicas, isso para que ela se considere o quê? Solvente, líquida, né? A concorrência contrária, ou seja, ao fato de não solver os compromissos futuros, dá-se o nome de probabilidade de ruína, ou seja, quebra, né? A empresa está quebrada. Segundo Rodrigues, podemos entender que o processo de ruína será instalado quando o volume de sinistros, além de exceder os prêmios pagos, também consumir a reserva do risco segurador. E o que são, então, as análises dos riscos financeiros? Olhem, os atuários dizem que se o futuro se comportar da mesma forma que o passado, pode-se esperar um determinado cenário. Ou seja, a questão da média que a gente falou. Se você tem um passado, ok, você consegue fazer uma média, com base nisso você tem um cenário, uma perspectiva, digamos assim, de acontecimentos. Caso contrário, haverá outro cenário que, por sinal, é desconhecido. E aí, paciência, você tem que rever, de repente, todos os seus cálculos, enfim. O resultado da análise de risco remete a um resultado financeiro o quê? Positivo ou negativo. De preferência, lógico, né, pessoal? Positivo, considerando uma margem de flutuação. Uma margem de lucro aí. Essa análise de risco, ela pode ser vista como tendo dois papéis principais. Quais seriam? Então, primeiro, reafirma a convicção de que há forte relação entre análise de risco e decisões estratégicas dentro do ambiente de negócios no resultado. Ou seja, tem tudo a ver. E também a grande necessidade de quê? De revisão desses modelos atuariais que caminharam para um resultado negativo. Tudo tem que ser revisto. Não é à toa, gente, que o risco de automóvel, às vezes ele muda a cada 3 dias, 4, 5 dias. Você calcula o mesmo carro e ele já dá um valor diferente. O risco ele pode ser definido como a possibilidade de uma perda financeira significativa, assim como de um ganho. Lógico que, pensando em seguradora, ele sempre vai pensar na questão da perda, que é o que não, entre aspas, não poderia acontecer, tá? Por trazer em si o perigo financeiro, o risco ele deve ser o quê? Avaliado cuidadosamente, avaliado permanentemente, tá? E resolvendo aí a nossa SP, nós vamos finalizar então essa SP, né? Como fazer isso? Então, fazendo um cálculo com as informações, você já chega às seguintes conclusões. Olha só, qual é a média histórica? 25 mil. Isso aí você trouxe nas informações de mercado de seguros, ok? Qual a sua média atual? 32.555,55. Com base no que eu falei que a sua média atual é esse valor? Olha, é um montante de reserva de sinistros dividido pelo número de sinistros, ou seja, 14.650.000, que é o valor da sua reserva hoje, por conta dos 450 sinistros que estão sendo ali exigidos, ok? A diferença entre as médias, ou seja, a atual e a histórica, deu quanto? 7.555, ou seja, 32.555 para 25 mil. 7.555 vezes 450.000 resulta em aproximadamente o quê? 3.400.000 a mais que a média normal que está sendo aprovisionado. Então, esse valor é o quê? Excedente na reserva financeira da seguradora e faz com que o valor seja provisionado à disposição para eventuais pagamentos de sinistro. Veja, nós temos um cálculo básico de matemática, mas tem que ser avaliado o quê? A curva, lembra?
Porque pode ser que você tenha um sinistro ali no meio para pagar, que ele está muito além daquela sua na normalidade, tá? Então, tem que ser avaliado isso também. Com essas informações, você deverá fazer um levantamento buscando por quantos dias essa quantidade de sinistros estão pendentes de resolução. Ou seja, o motivo que origina essa pendência. Certamente são pendências de documentos e processos ajuizados que estão no departamento jurídico aguardando o andamento da justiça. É fundamental levantar os processos físicos e realizar uma minuciosa conferência aos documentos. Logicamente, gente, que sozinho você não vai fazer isso, né? Mas você tem que delegar, ok? Para aqueles processos que estão pendentes de documentos, seria importante realizar um contato com os corretores de seguros, questionando uma posição da entrega desses documentos, de repente dando prazo, enfim, tá? E quanto aos processos ajuizados, deverá entrar em contato com quem? Com o departamento jurídico e entender uma possível data de audiências para uma possível finalização. Todos os processos após contato com corretores de seguros e departamento jurídico que não tiverem definição sobre os documentos nos próximos 40 dias deverão ter as suas reservas financeiras o quê? Baixadas para valores de 25 mil. E ainda aqueles processos que poderão ser encerrados deverão imediatamente obter esses registros de encerramento, tá? Dessa forma, você estará buscando um recuo no valor da reserva financeira, ok? Então, aqui nós finalizamos essa nossa SP1. Aguardo vocês na SP2. Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! E aí, o que é nossa SP2? Vamos olhar? Olha, o Miguel, além de atuário na JW Seguradora SA, ele também é coordenador de um curso de Ciências Atuariais na Faculdade Intelectus Primus. Nesta SP2, ele irá conhecer quem? Lívia, uma aluna que está concluindo o ensino médio e está interessada em cursar Ciências Atuariais. E caberá a Miguel apresentar à jovem a grade curricular acadêmica, o campo de atuação do atuário, o mercado de trabalho e o atuário no Brasil e no mundo. Então, aqui, gente, vai ser mais um vou convencer, né? Como coordenador de curso, vou dizer para você quais são as vantagens, como é que está o campo de atuação, já que você tem um interesse. Nada mais, nada menos, ele vai ter que vender o peixe dele, ok? Vamos ver como é que isso vai acontecer? E o que vai acontecer? Você, aluno, assumirá o posto de Miguel e responderá a Lívia estas questões. Vamos lá? Então, grade curricular. Qual será a grade curricular das ciências atuariais, né? Inicialmente, é importante que a Lívia saiba que a ciência atuarial, ele é o quê? É um curso multidisciplinar, ou seja, o estudante se desenvolve em diversas disciplinas. Lembra que nós falamos, né, que ele precisa, na verdade, se desenvolver em diversas disciplinas, porque a atuária é, sim, um curso muito complexo, né? O trabalho do atuário é bem complexo. A grade curricular acadêmica, ela é muito carregada de quê? Matemática, matemática aplicada, estatística e sistema de informação e computação,
não tem como correr disso, tá? Abordando um pouco de parte técnica, existe também a matemática atuarial, que ela é focada nos cálculos atuariais, né? E matérias interdisciplinares, onde os alunos estudam economia, finanças, contabilidade, auditoria, gestão, ética, e na formação complementar ainda está presente o quê? Redação, língua portuguesa e também língua estrangeira. Complexo mesmo a grade, né? O núcleo de conhecimentos específicos corresponde ao quê? A módulos definidos com base nas áreas de atuação, com componentes curriculares estruturados em riscos financeiros, seguros, resseguros e capitalização, saúde, previdência social e também previdência complementar. Veja, com uma grade curricular muito rica e diversificada, o curso de Ciências Atuariais tem a duração mínima de 8 semestres, ou seja, 4 anos. Ao concluí-lo, é necessário fazer o exame do IBA, tá? IBEI, para adquirir o registro de onde? No Ministério do Trabalho e tornar-se o quê? Um membro do Instituto Brasileiro de Atuária. Então, esse IBA aqui, Instituto Brasileiro de Atuária. Vocês podem, inclusive, eles têm um site, entrar no site, ver como funciona, quais são as datas de prova, enfim. Qual é, pessoal, o campo de atuação do atuário? Olha, o atuário, ele tende a escolher uma linha de atuação para seguir, optando por ser um especialista, pois o generalista ele deve carregar mais experiências em diversas funções e posições. Então, por incrível que pareça, dentro do campo de atuária, né, ser um especialista seria, de um modo geral, né, mais simples do que ser um generalista. Porque se eu sou um generalista dentro do campo de atuária, eu tenho que saber de tudo. E esse tudo, né, é quase que um impossível, mas isso me remete a vários campos de atuação, a várias situações, e de repente, no começo da minha carreira, eu não vou ter isso, não tem como eu ter isso, a não ser que eu já esteja trabalhando, tipo, no mínimo, uns 10 anos em atuária, nos mais diversos meios, nos mais diversos campos, né? Seja desenvolvendo tábuas de mortalidade, seja refazendo cálculos de seguro, de capitalização, montando aí produtos novos, né? Eu falei que semana passada eu estava conversando com o pessoal da seguradora e eles estavam falando, nós estamos lançando mais 2 produtos, assim, esse assado, e nós até começamos a comparar a diferença dos produtos e o porquê, né, que eles estavam lançando esses produtos novos. Um era para focar mais a pessoa jurídica, outro para focar pessoas que só querem fazer o plano por 12 meses, porque no mínimo, assim, de um modo geral, esses planos têm 36 meses, mas antigamente eles eram todos feitos com 60 meses. Enfim, para poder sempre estar pegando uma parte, aí, um público que ainda poderia estar investindo mais, poderia estar aplicando mais e não está, às vezes, por conta de um prazo, de alguma coisa. Então, eles têm que trabalhar melhor isso. Porque quando eles diminuem o prazo, eles têm que ter uma rentabilidade melhor. Enfim, eles têm que trabalhar ou menos sorteios, sabe? Ou sorteios com valores menores, para poder compensar essa questão do prazo, né? Diminui o prazo, mas eu vou estar beneficiando a pessoa nessa questão do prazo, que vai estar recebendo esse dinheiro de volta num menor espaço de tempo, ok? Mas isso tem que me trazer uma rentabilidade desejada. E daí eles vão trabalhando esses produtos, vão desenvolvendo esses produtos até lançar efetivamente no mercado, tá? O atuário, ele pode atuar estabelecendo o quê? Mecanismos de controles internos para gerenciar os riscos inerentes às suas atividades. Administrando aí a poupança previdenciária, gente, que é coisa mais complicada, né? Que administrar uma poupança previdenciária.
administrar um plano de benefícios, desenvolver e implementar formas de gerenciamento de riscos. Além disso, ele pode também atuar no planejamento de reservas, programar e controlar as reservas financeiras com a finalidade de quê? De garantir o pagamento dos compromissos assumidos com os segurados, que seriam aí cálculos de valores de parcelas e dos prêmios de seguros e previdência complementar, analisar o mercado financeiro, verificando os riscos de cada investimento. Você acha que é pouca coisa? Não é, né? Só na questão do plano de capitalização, às vezes tem 10, 12, 14 produtos. Olha só, na linha pública, ele pode elaborar documentos para tomada de decisões por conta do poder judiciário ou atuar em empresas do segmento público ligado a riscos e seguros nos centros acadêmicos como professores, coordenadores e diretores. Muitos atuários, eles optam pelo quê? Pela chamada carreira solo, tá? Que seria essa carreira solo? Onde realizam trabalhos para empresas que terceirizam atividades em várias linhas que o atuário possa desenvolver. Outro campo de atuação é o quê? Auditoria atuarial, em que o profissional ele elabora pareceres mencionando o quê? As responsabilidades da empresa de risco e realiza notas técnicas atuariais e também outros estudos já desenvolvidos por outros atuários. Vamos falar agora do mercado de trabalho. Como é que será que está o mercado de trabalho do atuário? O mercado de trabalho ele é muito promissor e que as principais empresas privadas de finanças, seguros, capitalização e previdência aberta estão onde? Em São Paulo. O Rio de Janeiro, além de abrigar empresas de diversos segmentos, possui ainda 2 agências reguladoras, a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, e a ANS, é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. No Distrito Federal, além da assessoria governamental para assuntos jurídicos ou de regimes públicos, está instalada também a sede de outra agência reguladora, a SPC, que é a Secretaria de Previdência Complementar. Então, aqui, nessa questão do mercado de trabalho, a gente está falando dos maiores pontos, tá? Se forem levados em consideração os planos de assistência à saúde e os fundos de previdência municipais e estaduais, assim como as operadoras de planos de assistência à saúde, há vagas no mercado em todo o território nacional. Que beleza, né? Já dentro das seguradoras, pessoal, o atuário, ele tem trabalho onde? Na linha dos seguros ligados à vida humana, trabalhando e explorando a tábua de mortalidade, conhecida também como tábua biométrica, nos seguros de vida, previdência privada e outros produtos relacionados à vida humana, com teoria do risco. Existem trabalhos aí para desenvolvimento dos produtos não vida. Lembra o que são os produtos não vida? Que não tem nada a ver com vida e morte, né? Por exemplo, seguro de carro, etc. Aqui, ó, incêndio, residência e tantos outros. Ainda dentro das seguradoras, há todo o controle de reservas financeiras, trabalho de controle de solvência. Existem oportunidades no mercado das resseguradoras instaladas no Brasil e são muitas. Lembra que nós tínhamos falado, se não me engano, de 140, né? Atuar em média. Atuar em mercado público como SUSEP, ANS, INSS, IRBRE e outras autarquias governamentais são o quê? São também considerados, sim, mercado de trabalho, ok?
E o atuário no Brasil e no mundo? Vamos lá? O mercado para o atuário no Brasil e mundo, gente, é muito bom. Pois no Brasil existem pouco mais de 1.000 atuários registrados no IBA. Pois a carreira é nova no Brasil e pouco explorada. Já nos Estados Unidos, ele conta com mais de 20.000 atuários. Olha só a quantidade de diferença, né? Num mercado com mais de 3.500 seguradoras, sendo 1.000 do segmento de vida e saúde e 2.500 no segmento de não vida. Pois trata-se de quê? De um país com hábito de consumo de riscos e de seguro. Gente, quanto maior, isso é comprovado, tá? Quanto maior a renda, quanto melhor a situação financeira, quanto mais estável, mais as pessoas dão valor, digamos assim, né? Mais as pessoas fazem a contratação de seguros, de planos de previdência, etc., porque elas não querem estar incorrendo aí com muito risco, ok? E finalizando aí essa parte do atuário no Brasil e no mundo, vamos lá. O cenário que os norte-americanos avaliam está apoiado em quê? Em baixa taxa de juros, aumento das catástrofes naturais, né? Recentemente nós tivemos algumas lá, envelhecimento da população local e potencial crescimento do seguro nos países emergentes. Não é à toa que tem vindo um monte de resseguradora para cá, né? Em países de elevada importância atuarial, como onde? Nos Estados Unidos, Inglaterra e Canadá, além das instituições com oferta de graduação, existem o quê? Órgãos profissionais que preparam e também qualificam profissionais de outras áreas para o exercício dessa profissão. Estes institutos administram exames aos interessados em se tornarem atuários e, após o cumprimento das condições exigidas e aprovação nos exames, o título de atuário ele é concedido. Então, gente, fizemos aí, né? Aqui essa nossa SP2, a gente tinha que apresentar, digamos assim, ou pelo menos despertar o interesse da aluna pela questão do atuário. Então, passamos aí todas as etapas, é mais uma questão informativa e questão de desenvolvimento, que sabe, agora vocês decidiram, não, vou ser atuário porque realmente é pequeno, mas o número de atuários em relação às vagas, enfim, ofertadas, né, e comparado aos Estados Unidos é mínimo, mas é interessante que vocês entrem, por exemplo, entra no site do IBA lá, né, entrem lá, deem uma olhada, veem como funciona, qual é a média. Lá eu entrei no site, ele tem lá as principais vagas, as vagas remanescentes, o que foi lançado, o que é exigido do profissional para que ele seja um atuário, assim, eu acho que é bem legal, assim, a prospecção é bem legal, eles fazem efetivamente uma prospecção direta do atuário, ok? E agora nós vamos para a nossa última SP, vamos lá? Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! E agora, o que nos prepara aí essa última SP? Vamos olhar? O Miguel é atuário da renomada o quê? JW Seguradora. E aí ele vai receber a visita do presidente, ok? A gente já tinha até conversado sobre isso. Olha só, a Andréia, ela é gerente da área de sinistros. De onde? Da carteira de automóvel. E informou ao Miguel que a sinistralidade na carteira de automóvel está muito elevada. Atingindo quanto? Olha o valor.
60%, que realmente é considerado alto, tá, pessoal? E aí você tem a missão de fazer um relatório de melhoria de riscos para apresentar ao presidente da empresa, o Sr. Wass. Gente, olha só o problema. Você está com uma carteira de automóvel e o risco está elevado. Então pensa, né, na sua condição e na condição do presidente. O que é que você precisa mostrar para ele? O que você precisa detalhar diante desses valores que não estão nada bons? Então vamos lá. Para o desenvolvimento deste relatório, você precisa o quê? Avançar nos estudos com base em alguns conceitos. E aí aqui a gente vai entrar diretamente no quê? Na questão de riscos securitários, a importância do risco securitário, a classificação desses riscos e qual o impacto desse risco securitário. Veja, seguro de auto a gente já viu, né? Já vimos de transporte, etc. Já falamos de seguro de auto. E agora, para a gente analisar esse seguro de auto, a gente vai entrar no risco securitário. É uma outra visão aí em relação ao seguro. Vamos lá. É importante que você saiba que a chama que mantém acesa a ciência atuarial é o quê? Qual que é o principal aqui? O estudo do risco, ok? Pois é somente com a sua existência que pode haver os contratos de seguros, as empresas de seguros e os negócios do segmento de uma forma geral. Engraçado, né, pessoal? Porque quando a gente fala em risco, ninguém quer correr, mas o negócio, né, a razão de ser de uma seguradora está no risco. E mais, né, no risco não acontecer pro maior lucro dela. Mas se não tiver esse risco, ela não tem produto. Ou se o risco for muito pequeno, ela não tem produto, né? Ela não tem interessados. E aí não tem atividade. Vamos lá, continuando. Para estudar os riscos, inicialmente, é fundamental saber que eles remetem a alguma incerteza sobre um acontecimento possível para uma específica situação. Ou seja, risco é o quê? É a oportunidade ou a possibilidade de uma eventual perda. Eventual perda no caso das seguradoras, elas não querem perder mais. Pode ser que tenha, é um risco que elas vão correr com certeza, tá? E olha só, somente o seguro de vida, ele tem o quê? Risco certo. Como assim risco certo? Ou seja, um dia ele vai ocorrer, né? Um dia vai acontecer a morte do segurado. Então, esse cálculo eles fazem contando que um dia a pessoa vai morrer e eles vão ter que reembolsar. Mas é o que eu falei, né? Uma parte muito grande dos seguros de vida, eles não acontecem, porque a pessoa desiste de pagar, né? Porque realmente fica muito caro no final, né? Assim, para quem tem para quem começou a pagar cedo e tem uma condição razoável, lógico que ele não vai parar em hipótese alguma, né? Mas infelizmente já vi algumas pessoas pararem, sim. Só falando aqui para vocês, né? Às vezes a gente fala de seguro de vida e dos seguros que nós oferecemos, que nós vendemos, é o seguro que a gente tem uma maior dificuldade, às vezes, até na comunicação, né? Olha, o que você acha de fazer o seguro? Vai que o senhor morre. Né? Não é a abordagem correta. Logicamente, você tem que saber como abordar. E é um risco que ninguém quer correr, digamos assim, né? Eu não quero morrer. Para quem eu estou vendendo, ele não quer morrer. Então, é mais difícil da pessoa aceitar esse risco, né? Você aceita facilmente a possibilidade de roubarem o seu carro, de você bater o carro. Mas, por exemplo, da perda total, você já não quer, né? Porque você sabe o quanto é complicado. A não ser depois que bate, você quer, podia levar esse carro logo, enfim. E é igual a questão do risco do seguro de vida. Você faz seguro de vida, mas
Quem quer usar seguro de vida? Ninguém, porque você sabe que aquilo só vai acontecer se você morrer efetivamente, né? E é um valor razoável, mas eu vejo assim uma preocupação, você tem que se atentar para as necessidades das pessoas, famílias, recém com filhos pequenos, assim, eles costumam sempre fazer um seguro razoável, já pensando na vida dos filhos, né? E se eu morrer, o que pode acontecer com os meus filhos, né? O quanto esse seguro ajuda. Tem alguns seguros obrigatórios, por exemplo, no financiamento imobiliário, né? Tem o seguro de morte e invalidez permanente, seguro MIP, que a gente relata lá, né? Que, gente, eu já vi isso ajudar tanta gente, sabe? Na minha família mesmo, uma cunhada minha, o marido morreu de infarto fulminante, 34 anos de idade. Ela estava com 3 filhos, imagine, 34, ela tinha acho que 31, 3 crianças, um menino de 4 anos e as gêmeas de 2 anos. Se ela não tivesse aquele seguro de vida, não tinha quitado a casa na época, né, no financiamento que ela tinha. Não tinha quitado a casa, eles não tinham, a verdade era essa. Porque ela, no momento, ela morava de aluguel, ela tinha o financiamento, né, e ela tinha uma parcela para pagar. E depois, como é que ela ia fazer? Ela não ia ter condição de pagar aquela parcela. Então, foi assim, imprescindível, efetivamente, para ela, o seguro. Resolveu muito, né? Se ele tivesse, então, diz que meses antes, eles tentaram fazer um seguro de vida para ele. Não quero, tipo, né? Sou novo, já estou pagando, já tenho o seguro da casa, já está bom demais. Ou seja, é uma coisa que você não quer pagar, é um dinheiro que está indo mesmo, né? Se você não quer nem usar. Se você usar, você não vai estar ali para usufruir, né? Mas são casos que assim, merecem ser contados. E tem coisa que não tem que fazer, você tem que, vai ser mais tarde, vai ter que fazer, né? Vamos lá. Nos seguros de automóveis, os riscos aos quais os segurados estão expostos são o quê? São colisão, incêndio, roubo ou furto. Já nos seguros de vida, os riscos são a morte e a invalidez. Os seguros de residência e empresa carregam como cobertura básica os riscos de incêndio, queda de raio e explosão, mas existem também os riscos adicionais. E aí, esses adicionais tem vários. Um que está na moda agora, gente, é desmoronamento. Por conta das últimas chuvas aí, não de agora aqui, né? Mas tem 1 ano, 2 anos que caíram muitos muros, desmoronaram partes de terreno, enfim, e foram bastante usados, tá? Já no seguro saúde, os riscos existentes são atendimentos, consultas, intervenções médicas, internações, entre outros. Os riscos excluídos, que são aqueles não amparados nos contratos de seguros e que devem ser contemplados como informações constantes nas apólices de seguro. Qual que é a importância, então, do risco securitário? Gente, é crucial compreender que toda operação de seguro ela é lastreada em cálculos atuariais sofisticados e elaborados para quê, né? Para o fim de se manter sustentável o fundo mútuo de toda essa massa segurada, da qual a seguradora ela é gestora. A eficiente técnica de precificação e formatação dos produtos oferecidos pelas seguradoras, ela excluirá sempre eventuais atos intencionais praticados pelos segurados e outros riscos considerados agravados. Se o seguro tem a finalidade de evitar ou minimizar uma compensação financeira por causa da perda de algum bem ou mesmo da perda de uma pessoa, consequentemente, os riscos dentro dos produtos de seguros tendem o quê? A amparar as ocorrências de ordem súbita e involuntária. O risco está presente o tempo todo e de alguma forma em nossas vidas, portanto,
é preciso monitorar. E aqui a gente vai falar sobre a classificação dos riscos. Aí nós temos risco puro ou especulativo. Nos riscos puros, existem somente duas possibilidades: perder ou não perder. Exemplo, a possibilidade de morte de um indivíduo é um risco puro. Se ocorrer a morte, a perda. E se não ocorrer, não há perda, né? Ou morre ou não morre. Já os riscos especulativos, eles envolvem três possibilidades: perder, não perder ou ganhar. Exemplo, no mercado de ações da Bolsa de Valores, paga-se o prêmio de modo seguro, ou seja, é garantido o recebimento. Na data do vencimento da opção, as três possibilidades podem ocorrer. Esse tipo de risco não é segurável no mercado de seguros, uma vez que envolve a possibilidade de ganho, vedada por lei nas operações de seguros. Não é um investimento, ok? É inquestionável que os seguros elevam o bem-estar dos segurados, contudo, é difícil estimar com precisão o impacto positivo causado pela indústria de seguros. Mas quando tratamos de impacto do risco securitário, é fundamental destacar a importância das apólices serem elaboradas e orientadas por quem? Por corretores de seguros, ou seja, pessoas que são especializadas no assunto. Muitas vezes o segurado deseja pagar pouco e então acaba participando dos prejuízos. Vamos ver como funciona, gente? Na página 84, lá está super explicado para vocês, tá? Como é que funciona isso, assim, de um modo geral, essa questão de participar dos prejuízos, é porque às vezes você não utiliza ou não pega um valor que deveria ser. Por exemplo, essa semana eu tive um problema com um cliente que no ato da contratação a gente contratou um seguro de automóvel e a gente tem uma opção vidro Top Plus. E o que significa o tal do vidro Top Plus? Ele aumentava, acho que R$ 34 o seguro. Ah, não quero. Ele aumentava esse valor, mas ele dava direito, por exemplo, a retrovisores, lanternas, faróis e mais um outro negócio lá. Porque o básico, ele dá só, acho que lanterna e farol, não tem o tal do retrovisor. Ah, ele tem franquia? Tem. O legal do Top Plus ou desse vidro mais, enfim, depende da seguradora, é porque ele tem uma franquia dele. Você não trabalha com a franquia do automóvel. Então, por exemplo, nesse caso, a franquia do automóvel do cliente era R$ 1.800 e poucos. A franquia do vidro Top Plus, se ele tivesse aceito, era R$ 120. E o carro, ele tem um Corolla, né, 2016, se não me engano, 2016, 15 e 16, que um motoqueiro veio, bateu nele e quebrou o retrovisor, não tem o que fazer. Tem que trocar o retrovisor, ou seja, ele trocaria o retrovisor. Detalhe, isso é legal falar. Nesses casos de utilização de franquia do vidro, esse Top Plus ou esse Plus, enfim, você não perde bônus, né? Porque quando você utiliza o seguro normal, que você entra lá dentro da franquia, etc., você perde um bônus, uma classe de bônus. O que é o bônus? O bônus, você vai acumulando tantos anos sem utilizar o seguro, um bônus a mais até um máximo de 10. Se você tiver 6, 5, 10, enfim, você utilizou, ou seja, você bateu o carro e utilizou o seguro, teu bônus cai 1, né? Ou seja, de 10 vai para 9, de 9 vai para 8, etc. E no caso da utilização para vidros, né, tem para-brisa dianteiro e traseiro também, tá? Você não perde bônus, porque ele tem uma franquia própria dele. Ele não interfere no bônus do veículo. Então, às vezes você quebrou um para-brisa, né? Igual nesse caso aí, foi um retrovisor. A lanterna você troca por R$ 120 e não perde bônus nenhum. Isso teria aumentado em quanto? R$ 34.
Então, assim, foi irrisório. Ele falou, mas eu não tenho, como eu não tenho? Por sorte, nós tínhamos anotado, nós tínhamos feito a cotação com o vidro Top Plus, porque também depois a gente nem lembra mais, né? Aí nós falamos, olha, o senhor não quis, porque ia aumentar o custo, assim, assim, assado. Pode contratar, fazer um endosso. Mas aí nessa hora já era tarde, tá? Então, resolvendo para a gente fechar essa nossa SP3. Pensando, gente, no cálculo do risco aqui, do questionário, tá? Veículos de homens solteiros, veículos com maiores exposições, uso diário e frequente, residência, trabalho, faculdade, veículos sem garagem para pernoite, veículos sem sistema de proteção, endereço CEP com maiores frequências de roubo ou furto, análise mais rigorosa na saúde financeira do proponente, como, por exemplo, consulta CPF, CNPJ, podendo agravar o risco, ou seja, aumentar o valor do seguro ou mesmo recusar a aceitação. Exigir a utilização de rastreador para veículos com valores o quê? Acima de 50 mil. Lá nós temos com valores acima de 80 mil, se eu não me engano, ou SUVs, tá? Olha, quanto ao departamento de sinistros, este deverá o quê? Promover um credenciamento junto às oficinas de reparação automotiva, convidar que todos os corretores de seguros informem os seus segurados e, na medida que os veículos sinistrados por colisões, roubos ou furtos localizados sejam levados a essas oficinas, que terão preços diferenciados junto à seguradora e, desta forma, diminuirá o montante de indenização de sinistros. Para finalizar o relatório, o Departamento de Sinistros deverá o quê? Analisar o processo a processo, que estão pendentes de finalização, e avaliar ainda a possibilidade de encerramento sem indenização e, desta forma, diminuir a reserva técnica para pagamentos de sinistro. Gente, esse negócio da oficina dá muito resultado. Por quê? Porque a partir do momento que a oficina é credenciada, né, ela não vai exagerar, digamos assim, nos custos, ok? A seguradora, ela está confiando ali que ela vai ter um gasto muito menor. Então, uma diferença muito grande, por exemplo, de uma concessionária para uma oficina dessa. E o segurado, ele ganha um desconto de até 25%, 30% na franquia. Então, para ele é muita vantagem. Se ele tem uma franquia de R$ 1.500, se ele tiver 30%, cai R$ 450, ele vai pagar R$ 1.050 de franquia. Então, é interessante levar nessas empresas aí que que tem essa parceria, tá? Eu, inclusive, prefiro do que levar em concessionária, pode ter certeza. E agora nós vamos para o nosso último momento, ok? A gente fala que é a nossa última cápsula, cápsula 4, onde eu já volto com vocês. Vamos lá? O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as webaulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar, analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? E aí, gente, nesse nosso último momento nós vamos parar, lembra um pouquinho, rapidinho, nada demais, uns 2 minutinhos. Então, se vocês ainda tiverem alguma dúvida, vocês mandem aí as perguntas de vocês, ok? Que eu já volto resolvendo, conversando com vocês mais um pouquinho para a gente poder finalizar a aula. Rapidinho a gente já volta.
E aí, pessoal, nós estamos de volta e temos aqui alguns questionamentos. Vamos lá. Primeira pergunta é assim, olha, precisamos saber se no trabalho, se nosso desafio, né? Nós precisamos fazer o empréstimo com seguro ou com a renda protegida conforme orientação e na qual não estamos conseguindo providenciar. Gente, é o seguinte, no desafio 3, vocês precisam me dizer qual é o valor dos seguros para aqueles 3 valores que estão lá. Uma maneira de resolver, lembra que eu falei, era fazendo o cálculo do empréstimo com e sem seguro, porque daí vocês sabem qual é o valor do seguro. Então, a ideia é, qual é o valor do seguro? Se para isso vocês têm que fazer uma contratação com e sem para descobrir qual é o valor do seguro, ok. Mesmo porque vocês têm que colocar 2 cotações lá. Então, aí vai ficar a critério de vocês. Vocês fazendo o que é pedido, para mim, sem problema algum, tá? Outra coisa, os alunos perguntaram sobre venda com seguro. Como seria? Existem algumas vendas, por exemplo, venda de um empréstimo, você já contrata com seguro. A venda de um carro. Na verdade, quando se fala em carros, assim, geralmente são parcerias que se fazem, tá? Não é a questão da venda casada. São parcerias. Olha, eu vendo, se você comprar o carro e fizer seguro comigo, eu já te dou 10% de desconto. Mas aí são as empresas que elas têm essa possibilidade, quando numa maioria elas já têm essa parceria dentro da própria empresa, tá? Outra pergunta, esse exame do IBA, ele é semelhante ao exame de suficiência que nós contadores temos? É um exame semelhante, sim. É um exame que te dá a condição, né, a carteirinha lá de atuário. Você pode estar, a partir de então, vai estar exercendo a profissão como um atuário. Como fazer para tornar-se um atuário no Brasil? Veja, você tem que ter um curso profissionalizante, um curso superior. Lá dentro do site do IBA ele fala, alguns, se eu não me engano, ele não restringe, assim, quase nada. Então, um economista, um contador, um matemático, um administrador, ele pode ser um atuário desde que ele consiga passar lá dentro do exame do IBA, tá? Mas vai exigir. Não é à toa que a gente fala assim, olha, um contador, ele pode ser um atuário, porque assim, as maiores dificuldades que tem geralmente são nos cálculos, né? Essa parte contábil que é bem interessante, que a gente daí já tem toda a formação, ou seja, fica mais fácil para nós, digamos assim, em termos de conteúdo, sermos atuários do que para um economista, que quase não vai ter acesso a essas disciplinas, né? E aí, uma pergunta em relação ao seguro de vida. Olha, em caso de suicídio, há a cobertura de seguro? Olha, dos que eu tenho, das instituições financeiras lá, eu não conheço, tá? Eles não cobrem suicídio. Não cobrem, assim como no seguro de automóvel, se a pessoa tiver alcoolizada e for comprovado, também não cobre. Aqui no chat, nós tivemos uma aluna, um polo, né, que falou que ela conhece um seguro de vida que tem uma carência de 2 anos e depois desse prazo eles cobrem suicídio. Eu não conheço, tá? Mas aqui já tem uma aluna que disse que sim. Era legal a gente saber, né, qual que é a empresa seguradora, mas enfim, vão atrás aí, mas eu acho que vocês encontram sim, tá? Mas pelo amor de Deus, né? Ninguém vai querer contratar um seguro. Ah, não, vou esperar 2 aninhos, daí já consigo me matar e já tá beleza. Por favor, né, gente? Beleza? E vamos lá para a nossa última parte, então. O que é que eu quero de vocês? O que eu quero provocar em vocês, assim como já na primeira aula? Vamos lá? Eu desafio você a praticar o que você aprendeu, transferindo seus conhecimentos aí sempre onde? Em novas situações. Então, não vou me cansar de falar isso, tá, pessoal? Pratiquem as atividades, compare com as dos seus colegas, façam junto, aproveitem todo o momento que vocês têm aí, juntos principalmente, correto? E nós hoje, né, resumindo a aula de hoje, nós entendemos aí o funcionamento dos produtos de seguros e riscos, conhecemos o curso de ciência atuarial, a grade, enfim, e a consequência desses riscos no ambiente de seguros. Verificamos alguns produtos seguros, né? Alguns nós já tínhamos visto, mas nós fizemos as complementações, mais particularidades, informação e finalizando nós vimos os repasses de riscos junto ao mercado segurador.
bastante trabalho nós fizemos, mas com a participação de todos vocês, né? Com essa dedicação de vocês, tudo correu muito bem e assim nós continuaremos, ok, pessoal? Então, muito obrigada pela participação de vocês, tá? Tenham uma excelente semana, participem do fórum, que eu já abri, inclusive, ok? Fiquem com Deus e até semana que vem. Bye, bye, pessoal. Os recentes desenvolvimentos no mercado financeiro global têm levantado questões sobre a gestão das companhias de serviços financeiros. Os atuários mensuram e gerenciam os riscos, ajudando a suavizar o impacto de adversidades. Para estudarmos os métodos atuariais, é importante falarmos de sociedade de capitalização, que são entidades anônimas que negociam contratos para o depósito de prestações e, depois de cumprido o prazo, o contratante pode resgatar os valores depositados com os juros estabelecidos, podendo também fazer parte de sorteios. Outro ponto importante para este assunto é o que chamamos de solvência. Trata-se da capacidade de uma empresa seguradora em honrar seus compromissos futuros. A margem de solvência é uma garantia da operadora para suportar as alterações na operação. É ela quem baliza as ações do atuário. Neste contexto, é fundamental falarmos sobre riscos. O risco pode ser definido como a possibilidade de uma perda financeira significativa. Por isso, deve ser avaliado cuidadosamente. O atuário calcula o risco pela perda máxima provável versus a perda máxima possível. Esta análise de risco é feita para reafirmar a forte relação dela com as decisões estratégicas dentro dos negócios e para identificar a necessidade de revisão nos modelos atuariais que pendem para um resultado negativo. Os riscos podem ser classificados como puros ou especulativos. Com os riscos puros, existem somente duas possibilidades: perder ou não perder. Por exemplo, a possibilidade de morte de um indivíduo é um risco puro. Se ocorrer a morte, há perda. Se não ocorrer, não há perda. Já os riscos especulativos envolvem três possibilidades: perder, não perder ou ganhar. Por exemplo, no mercado de opções da Bolsa de Valores, paga-se prêmio e é garantido o recebimento. Na data do vencimento da opção, as três possibilidades podem ocorrer. Este tipo de risco não é segurável, porque envolve a possibilidade de ganho, que é vedado por lei nas operações de seguros. O Instituto Brasileiro de Atuária, o IBA, define as diretrizes curriculares para o curso dessa área, sempre observando as tendências do mercado no Brasil e no mundo. A grade curricular do curso é muito ampla, em especial referente à matemática e à estatística. O campo de atuação do atuário também é muito amplo. O profissional pode trabalhar em várias empresas de diversos segmentos atuários, em várias áreas do conhecimento, como em empresas de fundo de pensão no planejamento de reservas e em ambientes de educação. Conhecer as atividades e as normas atuariais é fundamental para o profissional que deseja se destacar. Pesquise mais sobre como os riscos securitários impactam na vida das pessoas. Eu vou ficando por aqui. Bons estudos e até a próxima!